Olá, amigos do portal JP News e da JPTV. Estou recebendo aqui nos estúdios da JPTV o Dr. Cláudio Endres, ex-vereador de Montenegro, advogado e ex-procurador do município. Uma pessoa que está muito bem informada do que acontece na cidade e tem muitas informações bacanas também na área de turismo, de cultura, atuais e do passado também. Dr. Cláudio, muito obrigado pela presença aqui na JPTV. Boa tarde. De fato, é um prazer estar aqui e eu tenho satisfação em comunicar o que eu penso, o que eu sei do passado e o que poderia eventualmente ser feito em Montenegro. Certo. Doutor Cláudio, antes de nós entrarmos nos assuntos que a gente elencou para a entrevista de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o jornal Progresso, né? O Dr. Cláudio Endres é uma das pessoas que figura como acionista do jornal Progresso. Como é que foi essa evolução? O jornal Progresso, desde 1901, trazendo a história de Montenegro, né? Como é que foi a sua entrada no jornal Progresso? Na realidade, foi meu pai. O meu pai que contribuiu para a compra desse prédio. Havia necessidade de se colocar o jornal numa sede própria e Manuel de Souza Moraes, o grande líder do jornal, correu alguns amigos, entre eles o meu pai, e levantou esse dinheiro, e o meu pai contribuiu. E contribuiu com uma importância que hoje significa não sei quantas cotas, e é isso aí. E daí eu herdei essa participação no Progresso que muito me orgulha. Bacana, né? O jornal que conta a história de Montenegro, né? Se a gente vai procurar nas páginas do jornal Progresso, a gente encontra todas as passagens mais importantes do município, né? Sem dúvida nenhuma. O Progresso acompanha Montenegro e as pessoas é que não dão a importância devida a esse jornal, a esse veículo. Porque eu mesmo fui colaborador do jornal, escrevi muito tempo no jornal, ao tempo da figura de saudosa lembrança, saudosa memória do Hilton Teixeira, né? Aí a gente estava sempre junto com aquele diretor do jornal e é uma história, né? E essa história, vamos ver se não se perde, vamos ver se nós continuamos. Que legal. Bem, o Dr. Cláudio Endres foi vereador durante 6 anos, né? Por uma legislatura. Naquela época, os vereadores tinham um mandato de 6 anos, né? E ele teve uma participação importante e também num momento importante do município de Montenegro, né? Revolução, né? Como é que foi a tua participação nessa área legislativa de Montenegro? Eu fui eleito como vereador do PDC, Partido Democrata Cristão. E antes da Revolução. Nesse interim, nós já assumidos, estourou a Revolução. O teu pai, Adriano, era o prefeito, nosso amigo, e com a Revolução a coisa mudou um pouco, a coisa se modificou um pouco. Inclusive o Castelo Branco tirou o vencimento dos vereadores. Aí ficou bastante prejudicado o trabalho dos vereadores, mas mesmo assim houve todo um trabalho. A Câmara mesmo foi remodelada em colaboração com o prefeito da época que entendia o trabalho do Legislativo, entendia de dividir o poder com o Legislativo. E assim a Câmara foi se preparando para atuar de forma mais junto com o Executivo. E foi o que se fez. Houve a Revolução, passou a Revolução, o município continuou crescendo. E no tempo do prefeito Hélio, o município crescia bastante. Na primeira gestão do prefeito Hélio, pouca gente sabe, mas Montenegro foi uma das cidades que mais cresceu no Brasil. Isso numa reportagem publicada no Cruzeiro, a revista da época, no Cruzeiro. Enfim, havia uma harmonia entre os poderes, mas havia respeito. E isso fazia com que tanto o Executivo quanto o Legislativo atuassem de forma bastante, vamos dizer assim, construtiva. Dr. Cláudio Endres, hoje 2012, ou seja, no século XXI, o que falta para Montenegro ter de verdade uma importância no cenário estadual? Eu acredito que está faltando liderança política. Eu não diria liderança política simplesmente um líder, um deputado.
deveria ter, vamos dizer assim, um líder mais atuante, mais presente, com a sua figura mais respeitada no cenário estadual, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, exigindo mais. Montenegro deixa de exigir as coisas, Montenegro deixa de reclamar as coisas, coisas que merece ter. Por exemplo, essa entrada de Montenegro por São Sebastião do Caí, por Portão, haja vista aquele buraco que tem na faixa. Aquilo teve que sair uma passeata daqui para lá e até hoje não foi concluído aquele remendo. Nós não temos uma elevada para ligar Montenegro às faixas. Nós temos arremedo de rótulas, porque essas duas entradas de Montenegro na Maurício Cardoso são arremedos de rótulas. Existe uma rótula mais ou menos decente, aquela na frente da ex-Antártica. Mas as outras, eu penso que uma elevada no mínimo teria que ter. Deveria ter passarelas para pedestres. Assim morre gente de vez em quando aí na faixa. Do outro lado, a estrada que leva para o polo é uma estrada acanhada. Falam que vão duplicar o entorno de Montenegro, quem sabe trazendo uma faixa que é a ex-470, mas fica tudo muito na promessa, ninguém reclama, ninguém exige o cumprimento daquilo que é prometido, e assim Montenegro fica muito prejudicado por falta de ter políticos mais atuantes. Certo, vamos falar um pouquinho de cultura, né? O Dr. Cláudio é uma pessoa que gosta muito da área de cultura. Nós temos aí já, alguns anos atrás já, Montenegro como sendo oficialmente a cidade das artes. Temos aí a Fundarte, temos a Estação da Cultura, que foi uma grande conquista, uma grande reconquista para os montenegrinos, né? Uma estação férrea que nas décadas de 40 e 50 levava multidões lá para ver os artistas passando por aqui em direção à Serra Gaúcha, né? Bem, doutor Cláudio, nós temos uma experiência que o senhor nos lembrou há pouco, de um intercâmbio cultural que era feito em Montenegro, entre o município de Montenegro e Santa Fé. Né? Como é que era esse trabalho e como é que o senhor vê a cultura hoje de Montenegro? Muito bem. Eu era vereador e me lembro bem que havia um intercâmbio promovido pelo Dr. Paulo Ribeiro Campos, Dr. Campos. Ele era apaixonado por Santa Fé. Um município, na época, bem maior que Montenegro, e hoje muito maior que Montenegro, mas Santa Fé se considerava irmã de Montenegro, e Montenegro terminou se considerando irmã de Santa Fé. Mas todos os anos, o Dr. Campos ia para Santa Fé e ficava lá 1, 2 meses. Ele tinha prazer de passar o verão lá. E ele começou a conhecer os artistas de Santa Fé. E aí ele idealizou um intercâmbio, e ele trazia esses artistas para Montenegro. E aí esses artistas ficavam hospedados nas casas em Montenegro. A Câmara fazia sessões solenes para recepcioná-los, eu discursei várias vezes. E a caravana de Montenegro, quando se formava, ia para lá dos mesmos moldes. Ficava lá um tempo, os artistas de Montenegro, eu não vou elencar quais, mas todos os músicos e poetas de Montenegro iam para Santa Fé, e isso aconteceu várias vezes. Eu estou para dizer que isso era, vamos dizer assim, um embrião da cultura de Montenegro. Porque naquele tempo, inclusive, nós tínhamos aqui uma orquestra sinfônica, pouca gente sabe. Nós tínhamos um grupo de teatro amador, dirigido e encabeçado pelo Milton Gesfan e a Lea, que eram os artistas principais geralmente. Eles apresentavam 1 ou 2 vezes por ano, no Rio Grandense, peças de teatro, espetáculos de teatro. E eles chegaram ao ponto, esse grupo de artistas amadores comprou um terreno para eventualmente fazer amanhã depois, na época, um teatro. E veja que coincidência, muitos anos depois, no tempo do Projeto Cura, aí já eu como procurador do município,
a gente entendeu de construir um centro cultural para Montenegro. Porque, na verdade, os artistas de Montenegro pipocavam por tudo que era canto. E havia muitos professores de piano, professores de outros instrumentos. Nós tínhamos várias orquestras, uma das maiores orquestras do Rio Grande do Sul estava em Montenegro, Emílio Cornélios, jazz típico azul. Conclusão, o projeto Cura se propunha a construir um centro cultural e se procurou um terreno. E qual foi o terreno que se encontrou? O terreno daquele grupo de artistas amadores, aqui do lado da casa do Erno Heinz, onde agora mora o Eloy Heinz. Eles cederam o terreno e a prefeitura, através do projeto Cura, construiu o centro cultural. Esse centro cultural hoje é o embrião da Fundarte, da UERGS. Depois disso, então eu quero achar, isso é uma ideia minha, que aquele intercâmbio cultural Santa Fé-Montenegro, mais a construção do centro cultural pelo Cura, fez com que hoje nós tivéssemos essa coisa extraordinária, que é a nossa Fundarte, a nossa UERGS, ao ponto de nós sermos hoje, no Rio Grande do Sul, chamado a Cidade das Artes. E com merecimento, Montenegro, de fato, é a Cidade das Artes. Isso nos orgulha. Isso é pacífico. Maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de turismo, né? Turismo. O que falta, Dr. Cláudio Endres, na sua opinião, para Montenegro estourar assim, em âmbito estadual na área do turismo, assim como outros municípios já tiveram essa propriedade? Adriano, eu penso que o turismo aqui em Montenegro teria que se fixar nas artes, sem dúvida nenhuma, quer dizer, partir das artes. Essa seria, vamos dizer assim, a plataforma primeira. Mas Montenegro tem atrações turísticas. É decantado o nosso morro. Montenegro tem a virtude de ter um morro no seu centro. Isso é extraordinário. Isso aí trabalhado num outro município, com teleférico, com não sei lá mais o quê, um restaurante no seu topo, aproveitando aquela estrada que o teu pai, o nosso querido prefeito Hélio Arles de Oliveira fez, eu não sei como é que está hoje, mas deveria ter sido mantida com tráfego. O rio, que é de uma beleza ímpar. O nosso cais é maravilhoso. O nosso cais. Eu não sei se tu recorda, mas eu recordo, nós tínhamos muitas corridas de motonáutica de Porto Alegre e Montenegro, seguidamente. Era uma festa, aquelas lanchas velozes vindo de Porto Alegre e almoçando em Montenegro. Por que não se faz isso mais? Isso certamente aqueles proprietários de lanchinhas lá de Porto Alegre gostariam demais de vir a Montenegro numa competição que se faria, e eles viriam a Montenegro almoçar num domingo, que nem esses domingos que nós temos agora. E outras coisas mais. E eu lembro, Adriano, um episódio, uma feita, a Associação dos Municípios do Vale do Caí tentou fazer com a UCS, a Universidade de Caxias, através da sua Faculdade de Turismo de Canela, o levantamento turístico, o histórico turístico, vamos dizer assim, o que os municípios do Vale do Caí teriam em termos de turismo. E a faculdade andou levantando. E um grupo veio a Montenegro, uns 8 estudantes vieram a Montenegro. Infelizmente, na metade do trabalho, o prefeito cortou a verba deles e eles tiveram que... nem puderam terminar. Infelizmente, essas coisas acontecem em Montenegro, mas nós temos condições. Nós poderíamos estar mais avançados em questão de turismo, mas eu gosto de repetir, partindo das artes.
Que é a nossa cara, né? As É a artes. nossa cara. Tá certo. Bom, para encerrar a nossa entrevista, vou fazer uma pergunta agora fora do roteiro, porque antes de nós começarmos a entrevista, nós elencamos alguns assuntos importantes. Agora eu vou fazer uma pergunta a queima-roupa aqui para o Dr. Cláudio Endres. Nós temos aí o nosso Parque Centenário, né, que foi inaugurado em 73, né? Com a festa do centenário do município de Montenegro. E temos lá um local onde funcionou durante muitos anos um restaurante, né? Então, para começar essa questão do turismo, no mínimo, o restaurante do Parque Centenário deveria estar reativado, né? O que fazer para reativar aquilo lá? Como é que o senhor vê essa questão do Parque Centenário em si e nesse aspecto específico do restaurante, né? Que tem uma visão privilegiada lá, né? Aí é uma questão de gestão. Restaurante é complicado. É complicado. Mas fez sucesso aquele restaurante. Mas eu penso que se não houver uma contribuição municipal, pública, para que o restaurante se sustente, vai ser difícil. Só iniciativa privada não é difícil, porque os próprios restaurantes de Montenegro, na maioria, não abrem aos domingos. E o restaurante do Centenário deveria abrir em domingo, tem que abrir em domingo. Senão não é um restaurante que, vamos dizer assim, crie atração turística. Agora, já teve, né? Já teve. Tinha choperia, tinha lancheria, churrascaria. Isso funcionou muito bem, muito tempo. Eu até acho que se houvesse um grupo de empresários que pudesse bancar isso, haveria possibilidade. Porque o local é maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, o pessoal de fora viria. Sem dúvida nenhuma. Então seria um início de uma retomada do processo turístico, né? Correto. Poderia ser. Tá certo. Doutor Cláudio Endres, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor, né? Uma pessoa que tem muitas histórias e conhece muito Montenegro. Nós com certeza faremos uma segunda, uma terceira entrevista, porque os assuntos não esgotam aqui, com certeza, com esses 20 minutos que a gente conversou, né? Muito obrigado, doutor Cláudio. Eu é que agradeço. Afinal, são 78 anos quase de Montenegro. Outro dia eu estava caminhando atrás de um cidadão, e aí o cidadão veio conversar comigo. Diz ele, pois eu gosto muito de Montenegro, eu vim em 79 para Montenegro. Diz, pois eu estou aqui já quase 78 anos. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado a vocês, amigos da JPTV e portal JP News. Até a próxima.